prometido, dando a prova do seu grande amor. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Vamos, irmãos, lutar confiantes, combateremos o poder do mal, não recuando um só instante, que nossa vitória será eternal. Ao terminar de cantar este hino, deixo um convite a todo pecador. Jesus te chama para o seu ensino, aceite o convite do bom Salvador. O Senhor vai voltar de novo, seu poder e glória Ele traz, a fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. A fim de buscar o seu povo, que não vai sofrer nunca mais. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Estamos para o nosso culto de ensino das quintas-feiras. Na quinta passada nós estávamos terminando exatamente de passar para vocês o Congresso da União da Mocidade, mas hoje estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso estudo e, como dissemos, como registra no livro A Verdade sobre o Anticristo e seu Reino, o Anticristo trará paz ou guerra? É o nosso estudo de hoje, amém, queridos? Nós vamos fazer uma oração para pedir as bênçãos de Deus sobre o nosso caderno de oração. Muitos pedidos, muita carência de Deus nas vidas, amém? E nós estamos aí como intercessores, né? Como igreja de Deus, amém? Oremos. Pai Celeste, te agradecemos pelo dia de paz, Pai. E agora que entramos na Tua presença, em nome de Jesus entramos. Primeiramente, quero te pedir pelo nosso caderno de oração, com todos os pedidos que ali estão, entregando nas tuas mãos, para que, pela tua misericórdia, aqueles que colocaram ali os seus pedidos, esperando a tua resposta, Pai, que as tuas mãos poderosas, estendidas sobre eles, possam conceder a eles aquilo que tanto necessitam, que é a cura, que é a solução dos seus problemas, Pai. Assim eu oro. Também quero orar por aqueles que vão estar conosco nessa live de estudos,
Ó Senhor da glória, que sejam abençoados. Se algum pedido for colocado, Pai, já entrego nas tuas mãos, pedindo a tua resposta, Pai, pela tua misericórdia que é infinita. Também te peço, Pai, pela Ucrânia, aquele país que está vivendo dias tão difíceis, pelo nosso país, o Brasil também, os poderes constituídos, Senhor, a tua igreja que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai, dá que possamos cumprir a nossa missão, anunciando o Cristo vivo, aquele que vem buscar e salvar o perdido. Abençoe esses momentos e todos que estão comigo, como aqueles que entrarão e receberão com a mensagem matutina amanhã, Pai. Eu oro agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Aí está a nossa irmã José Maria Santos. Bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Vocês todos que já entraram, já estão aí comigo, eu quero agradecer. E vou convidar vocês para nós cantarmos um louvor, né? José Maria, né? Está aí Silvana Conceição. Deus abençoe, bem-vinda, minha irmã. Vamos abrir nossas harpas no 371 e vamos adorar o Senhor. Um abraço do pastor Gênesis, Márcia Cristina, querida, seja bem-vinda, Deus abençoe, saúde para você. E para todos os irmãos também que estamos, né? Que essas temperaturas baixas, resfriado, não está dando trégua para ninguém, não é? Mas louvado seja o Senhor. Né? Fernando também está aí, Zanza também, Deus abençoe, seja bem-vinda. Amém, queridos? Vamos estar louvando o Senhor com 371 da nossa harpa. Peço oração pela Júlia. 5 anos, está desenganada. Vamos estar orando, viu, irmã? Colocando nas mãos do Senhor a Júlia e todos os pedidos que ainda vão entrar. Nós vamos estar levantando um clamor especial por essas vidas. Vamos cantar 371 da nossa harpa. Amém, queridos? É um momento de adoração, de louvor ao Senhor. Abra sua harpa aí. É o 371 da nossa harpa. Nossa água. Breve veio o grande dia. Vamos louvar? Breve veio o grande dia em que lutas se darão todos males e agonias deste mundo. Maria Madalena Cabral Pedro, Pai do Senhor, bem-vindo, irmão. Céu brando, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. Ó, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Meu almejo hoje estou, e seguindo sempre após. Cessará no céu o canto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto dos remidos. Francisco Miranda, Pai do Senhor, Deus abençoe. Jesus Cristo é meu guia, o caminho em trilhar. Quem assim em Deus confia, lá do céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto dos remidos do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado é o nome do Senhor, amados, bendito seja o nome. A nossa irmã pediu oração, não é que clamasse o favor de Deus para uma criança de 5 anos que está desenganada, e nós vamos já estar pedindo ao Senhor agora nessa oração especial, irmãos, porque
O momento é um momento de clamor mesmo, não é? Vamos estar orando. Está aí também Walter Nandi Pedro. Walter Nandi Pedro. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, tu viste o pedido da tua filha sobre aquela criança de 5 anos que está desenganada, Pai. Mas eu sei que o nosso Deus não desengana ninguém. Então, Pai, eu entrego esta vida nas tuas mãos e peço a tua intervenção com todo o teu povo que está aí, Pai. Eu oro assim, já agradecendo a tua resposta, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado é o nome do Senhor. Queridos, nós vamos então agora estar fazendo a nossa meditação. Eu quero ler com vocês 2 Tessalonicenses. Nós vamos estar agora lendo esse texto, e esse texto vai ser base para nós estarmos fazendo o nosso comentário introdutório para o nosso assunto. O anticristo trará paz ou guerra? Vamos fazer essa meditação dentro do estudo que estamos fazendo do arrebatamento da igreja e a escatologia do Apocalipse, amém? Vamos lá. O texto é 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3 a 14. Assim diz o apóstolo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça, para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter dado, elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho, pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho tem sido pregado há mais de 2000 anos. Jesus veio e deu sua vida, ele veio buscar e salvar os perdidos. Mas alguns não deram ouvidos à chamada de Deus, não aceitaram Jesus. Muitos judeus, irmãos de sangue de Jesus, também se recusaram. E o texto sagrado, é claro, é o que nós vamos estar estudando hoje, né? Eles não aceitaram ao Senhor. O Senhor diz: eu vim em nome do meu Pai, vocês não me receberam. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esses vocês vão receber. E ele se referia exatamente ao anticristo. Mas vamos ler em Zacarias, no capítulo 1, do 7 ao 17, onde já aquele profeta desenhava, deixava registrado aquilo que viria e está se avizinhando o momento dele chegar. Vamos ler lá, Zacarias, eu disse capítulo 1, do verso 7 ao 17, diz, aqui, as imagens de cavalo provavelmente estão relacionadas com a visão descrita em Zacarias 1, 7 a 17. Vamos lá, vamos ler o texto. Aos 24 dias do mês 11º, que é o mês de Sabate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo:
olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste tirado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra os gentios em descanso, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Então há uma profecia, não é? Porque de Jerusalém, onde Davi estabeleceu o seu reino, ele governava, e o trono de Davi está vazio até que o Senhor veio ocupá-lo. Vamos começar com os comentários. Os cavalos representam a atividade de Deus na terra, as forças que ele usa para cumprir seus propósitos divinos. O centro do seu programa é Israel, particularmente Jerusalém, a cidade santa. É mencionada 39 vezes em Zacarias. Deus tem um propósito da aliança para Israel, e esse plano se cumprirá como ele prometeu. Agora vamos entrar já na meditação do nosso assunto. De acordo com Daniel 9:27, são atribuídos 7 anos a Israel no calendário profético de Deus, começando com a assinatura de um acordo com o ditador mundial, o anticristo, e terminará com o retorno de Cristo à terra para julgar o mal e estabelecer o seu reino. Esse período é descrito em Apocalipse 6:9, do capítulo 6 ao capítulo 9, recorrendo à descrição de João do capítulo 1. Vemos que o panorama envolve 3 partes: os primeiros 3 anos e meio, capítulo 6 a 9, os eventos no meio do período do capítulo 10 a 14, e os 3 últimos anos e meio do capítulo 15 a 19. Ao estudarmos esses 14 capítulos repletos de ação, devemos lembrar que João escreveu para encorajar o povo de Deus em todas as eras da história. Ele não estava apenas registrando profecias que se cumpririam no fim dos tempos, mas também escrevendo grandes princípios teológicos e revelando drasticamente o caráter de Deus e os princípios do seu reino. Esses capítulos descrevem o conflito cósmico, que quer dizer a esfera que representa o planeta Terra, o globo terrestre e o mundo, entre Deus e Satanás. A Nova Jerusalém e a Babilônia, independentemente de qual seja a chave usada por um estudioso da Bíblia para desvendar Apocalipse, ele não pode deixar de ver o Rei dos Reis exaltado enquanto defende o seu povo e dá vitória aos fiéis. Irmãos, por que vem e virá a grande tribulação, né? Vamos tentar responder essa pergunta, né? Para preparar Israel para encontrar com o Messias. Porque há judeus se convertendo, mas não a nação, mas um período a nação
toda vai abraçar a fé em Jesus. Já falamos isso em outro programa. Um dos objetivos do período da grande tribulação é promover a restauração espiritual de Israel. Está lá em Daniel 9, 24 a 27. Contudo, quem estiver sobre a terra nesse tempo, como Israel, sofrerá todos os flagelos que virão sobre o planeta. É importante ressaltar que a igreja, aleluia, não passará pela grande tribulação, pois nesse período ela estará no céu com o Senhor Jesus. É aquela visão pré-tribulacionista, eu defendo ela e creio mesmo, né, que antes de tudo isso se instalar e começar, o Senhor vai levar a sua igreja. Israel sofrerá juízo por todos os pecados cometidos, não apenas em relação ao Messias, mas pelos milênios de afastamento dos propósitos de Deus. Qual era o propósito de Deus com a nação de Israel? É que ela tornasse Deus conhecido no mundo. Por isso o reino lhe foi tirado e dado a uma outra nação, que no caso é a igreja. Nessa nova oportunidade de salvação, a última para o povo judeu, os descendentes de Abraão serão comprimidos com força, como se faz com as uvas no lagar, ou prensados, como acontece com as azeitonas na produção do azeite. Durante este período, o povo de Israel fará um pacto com o anticristo. Foi o que Jesus falou lá em João 5,43. Eu vim no nome do meu Pai, vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, a esse vocês vão receber, porque eles vão fazer um concerto, uma aliança com o anticristo, crendo que ele é o Messias. Imagine, né? Mas no meio da tribulação, compreenderá que Israel que foi enganado, então romperá a aliança estabelecida, convertendo seu Senhor Jesus, porque eles vão se converter debaixo de muito peso, debaixo de muita pressão. O inimigo ficará então, o anticristo, enfurecido e empreenderá ferrenha perseguição contra Israel, culminando na guerra do Armagedon, quando o Senhor, no instante de maior aflição do povo, descerá dos céus na companhia da igreja glorificada. Olha que coisa linda! E derrotará o iníquo e os seus exércitos. Israel, que no passado tantas vezes foi milagrosamente salvo pelo Senhor, será alcançado mais uma vez pela benevolência divina e entenderá o tempo de sua visitação. O remanescente, que será 1/3, já que 2/3 foram dizimados pelo anticristo, porque a perseguição vai ser tão forte que diz que em 3 judeus 2 serão mortos, né? Está lá registrado em Zacarias 13:8. Em toda a terra, diz o Senhor, as 2 partes delas serão exterminadas e expirarão, mas a 3ª parte restará nela. É aquilo que Paulo disse: ainda que eles sejam como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Amém, queridos? Agora vamos entrar no assunto: anticristo trará paz ou guerra? O anticristo será um líder que busca paz e trava a guerra. Na busca de paz, ele será bem sucedido e enganador. Ao travar guerras, ele será destemido e destrutivo. O anticristo geralmente é descrito na Bíblia como um guerreiro. Suas atividades são resumidas em Daniel 9:27. Olha como é que Daniel profetizou. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Em Apocalipse 6:2, João apresenta o anticristo ao escrever: olhe bem, quando Jesus, então, no capítulo 5, se apresenta como leão da tribo de Judá, que foi, então, o único que pôde abrir o livro, não é isso? E também ler e desatar os selos. No primeiro selo que ele vai desatar, o que acontece? Vamos lá, está aí Apocalipse 6:2. João apresenta o anticristo ao escrever: vi então
E eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Há uma corrente teológica que diz que daqui é Jesus e a igreja, mas eu confesso aos irmãos, é muito difícil porque a sequência desses cavalos está trazendo aflição para o mundo. Vejamos aqui, nosso mundo precisa desesperadamente de paz. Pessoas sinceras de vários contextos da vida trabalham e oram diariamente por uma paz duradoura. Na verdade, como crentes, somos incentivados pela Bíblia a orar por paz. Ainda assim, a instabilidade política e profunda em muitas regiões do mundo. A busca de uma paz permanente no Oriente Médio exige muita atenção e produz muitas manchetes. Muitas vidas e carreiras foram sacrificadas na tentativa de trazer paz à região. Em última análise, no entanto, não haverá paz duradoura no mundo enquanto ele não for governado por Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Eles não o querem. O mundo não quer Jesus, eles se fecharam para Jesus. Por isso que eu li no início, lá o que disse Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, como eles se fecharam para o Senhor, ele vai permitir que então venha, né, o espírito do engano, que é o anticristo, que também vem pela permissão do Senhor, exatamente para fazer a sua conclusão, como estava profetizado. Vamos lá então. Quando o anticristo emergir, será reconhecido e aceito por causa de sua habilidade como pacificador. E se nós analisarmos pela atualidade, o mundo está sendo preparado para recebê-lo, não é verdade? Como líder da Confederação Multinacional, ele imporá paz a Israel e ao Oriente Médio, iniciando e formulando um tratado de paz com o Israel. O Dr. W escreve sobre essa paz. Quando um gentio líder de 10 nações apresentar um tratado de paz a Israel, este será imposto com força superior e não como um tratado de paz negociado, ainda que aparentemente inclua os elementos necessários para tal acordo. Ele incluirá a delimitação das fronteiras de Israel ao estabelecimento de relações comerciais com seus vizinhos, algo que Israel não tem atualmente, e principalmente oferecerá proteção contra ataques externos, o que permitirá que Israel relaxe seu estado de constante alerta militar. Também é possível prever que algumas tentativas serão feitas para abrir áreas sagradas de Jerusalém para todas as religiões a elas relacionadas. No decorrer dos séculos, os cristãos e judeus fiéis seguiram a exortação do Salmo 122:6, de orar pela paz de Jerusalém. Mas a falsa paz do anticristo não é a paz de Jerusalém. O tratado ou aliança de paz do anticristo só trará uma paz temporária e superficial na região. A princípio, ela poderá ser eficaz e reconfortante, mas não durará. Depois dos 3 anos e meio, ela será quebrada e os gritos de alegria serão substituídos por gritos de aflição. Com todas as obras de Satanás, a vitória proclamada acabará em dor e violência. Apesar dos detalhes da aliança não serem revelados na Bíblia, aparentemente ela trará grande alívio para Israel e para todo o mundo. O tempo de paz é previsto nas profecias de Ezequiel, que descreve Israel como um povo em repouso, que vive seguro nessa época. Está lá em Ezequiel 38:11. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nem portas. Agora, como está lá em 1 Tessalonicenses 5:3, a frase que estará na boca do povo antes da grande tribulação cair sobre eles é paz e segurança. Eles vão dizer uma paz
e uma segurança sem Jesus, que é o príncipe da paz. A paz de que Israel desfrutará por 3 anos e meio se transformará tragicamente numa paz falsa e no prelúdio de um tempo de angústia incomparável, quando 2 de cada 3 israelitas morrerão na terra. É aquilo que citamos, né? E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela será extirpada e expirarão, mas a terceira parte restará dela. Não é brincadeira. Vai haver aquele acordo, os judeus vão aceitar, o anticristo vai se estabelecer porque ele vai governar o mundo nesta época. A igreja estará lá com o Senhor, que são 7 anos das bodas do Cordeiro, né? Mas aqueles que aqui ficarem junto com os judeus, que só vão aceitar Jesus quando a pressão vier sobre eles, aí sim, nesse momento, eles vão ver que eles tinham crucificado aquele Messias que tinha vindo para dar paz a eles. Então eles vão aceitar. Vamos ver também o que diz Isaías, né? Romanos 9, 27. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Mas esse remanescente vai brilhar debaixo do poder de Deus. Irmão, vai ser muita glória. Num determinado ponto, por volta da metade da tribulação, a paz de Israel será desafiada por exércitos invasores do norte. Quem descreve isso também é Ezequiel lá, nos capítulos 38 e 39, mas eu vou fazer um resumo para não ler esse capítulo, tá? Ele fala de uma grande batalha que ocorrerá em Israel nos últimos dias, e que envolverá o povo. Você já leu muito sobre Magog e Gog, né? Liderado por um rei chamado Gog. Ezequiel descreveu que essa guerra seria travada nos montes de Israel contra os filhos de Israel reunidos nessas terras. O Senhor também disse a Ezequiel que ele salvaria milagrosamente o seu povo dos exércitos de Magog, para que todas as nações soubessem que eu sou o Senhor. Está lá em Ezequiel 38, 23. O Senhor sempre se manifestou ao povo, mostrando que Ele é Senhor, que Ele é Deus, que Ele é Criador, que Ele é socorro, que Ele vem buscar e salvar o perdido, mas o coração dos homens tem se fechado, né? Por causa dessas descrições, Ezequiel parece estar descrevendo a grande batalha que acontecerá, geralmente conhecida como o Armagedon. Algo que pode confundir é o fato de que João, o revelador, descreveu uma batalha entre o bem e o mal, no final do milênio, dando-lhe o nome de Batalha de Gog e Magog. Agora eu vou pegar emprestado aqui um comentário do pastor Marcelo Teixeira Malé, né? Ele fala assim: a Bíblia não nos dá a identidade de Gog e Magog. A única coisa que a Bíblia diz é que vem do norte. E com respeito às profecias sobre o futuro, é difícil dizer o que é literal e o que é metafórico. A batalha do fim dos tempos poderá ser física e espiritual, ou as duas. Por isso é difícil dizer se que Gog será um homem ou algum espírito maligno. É igualmente difícil dizer que fica Magog, onde fica Magog. Em algum lugar ao norte de Israel é uma indicação muito vaga. Alguns relatos históricos de escritores antigos, como Heródoto, ele viveu em 484 a 425, né, antes de Cristo, e Flávio Josefo, ele viveu de 37 a 101 depois de Cristo. Eles identificam Magog como um povo chamado Cita, né? Os citas foram um povo que viveu na Sítia, 800, 300 antes de Cristo. A Sítia era uma região que hoje seria o sul da Rússia e abrangia um território que ia da Ucrânia até a fronteira com a China. Está falando daquelas regiões, inclusive, onde está havendo guerra, né? No entanto, qualquer teoria que identifique Magog a uma nação específica é apenas especulação. Nós temos apenas dados, mas nós não temos certeza para afirmar. É assim, foi assim e será assim. Daí a necessidade de nós estarmos apenas vigilantes. Eu sempre digo, quando as pessoas começam a me arguir, mas pastor, esse ponto, aquele ponto, meu irmão, faça uma coisa.
O que tiver as mãos para fazer está na Bíblia. Faz conforme as tuas forças. Está lá em João 9, quando Jesus diz, convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Tem gente preocupada com o futuro, com aquilo e com aquilo outro. Meu irmão, o que está nas tuas mãos para fazer? Procura fazer, procura se dedicar. O que está nas tuas mãos, Deus está esperando que você faça. Você às vezes se embaraça com tanta mensagem, com tanta revelação, correntes que pensam de uma maneira, outros que pensam da outra. Você tem nas tuas mãos, olha aqui, a palavra de Deus, palavra sagrada, e ela decide pregar o evangelho a toda criatura pregue. Agora no dia 26 desse mês, nossas igrejas da Georbe estarão fazendo um dia de evangelização em todo o Brasil e fora dele. Aonde nós temos uma igreja da Georbe, o nosso presidente, pastor Ademir Chaves, convocou para evangelização. É isso que é a nossa necessidade. Ficar preocupada com amanhã. O dia da manhã pertence ao Senhor. Nós estamos fazendo esse estudo porque nós estamos estudando sobre a escatologia do Apocalipse e o arrebatamento da igreja. Mas isso não deve ser motivo de ficar parado. E agora? O que eu faço? O que eu não posso? Como é? Irmão, Deus está conosco, amém? Vamos entender o estudo e o porquê desse estudo. Vamos lá. No entanto, qualquer teoria que identifique Magog a uma nação específica é apenas especulação. Magog poderá ser uma união de povos ou algum tipo de movimento espiritual religioso ou ideológico. As possibilidades são muito variadas e provavelmente não saberemos o que Gog e Magog realmente são, até o momento em que esses eventos acontecerem. Porque quando eles acontecerem vai ficar claro, patente e visível a todos nós, né? O mais importante da mensagem de Gog e Magog é que Deus é mais poderoso que todos os seus inimigos. No fim, Deus traz o livramento. Aí é que está essa convicção, essa confiança que nós precisamos de estar vivendo. Ver Apocalipse 27:9. Portanto, há duas batalhas chamadas de Gog e Magog. A primeira antes da segunda vinda e a outra no final do milênio. Elas são semelhantes no sentido que haverá grandes batalhas que destruirão completamente os inimigos de Deus e resultarão em uma mudança importante na terra. Esses exércitos atacarão Israel, desafiando a paz estabelecida pelo anticristo, né, que ele fez, e sua autoridade. Mas Deus intervirá a favor de Israel, protegendo-o e aniquilando os exércitos invasores. Está lá em Ezequiel 38:19, não é? A 39:5. Isso se realizará em parte por um terremoto, 38, 19 e 20, em parte por confusão militar, 38, 21, e por uma praga acompanhada de granizo, fogo, e vai por aí. Depois desse conflito e da quebra da aliança com Israel, o anticristo declarará-se líder mundial, né? Isso poderá ser resultado de sua vitória sobre os exércitos invasores. O Dr. W escreve que o líder da Confederação das 10 Nações se encontrará numa posição em que poderá proclamar-se ditador mundial e aparentemente ninguém será forte o suficiente para lutar contra ele. Sem ter que lutar para conseguir isso, ele governará o mundo como instrumento de Satanás. Satanás já lidera o mundo nas vidas sem Cristo, não é? Porque se Jesus entrou na tua vida, ele não tem nenhuma força sobre você. Está lá no livro de Hebreus 2, 14 e 15. Ele veio, ele nos livrou, né, da força. Se você está em Jesus, você está liberto dele. Mas quem não tem Jesus ainda está debaixo do poder dele. Seu poder e força aumentarão, assim como sua tirania. E isso resultará num desafio final para sua força militar e política. Olha só, que culminará na batalha de Armagedon. Está lá, Armagedon. Apocalipse 16, 14 a 16. Com tantos líderes e governantes antes dele, o anticristo prometerá paz e travará guerra, porque ele virá como paz, pacificando, com aquela voz mansa, né? Amigo de todo mundo, trazendo soluções. Imagine
as necessidades que o mundo está enfrentando, política, religiosa e monetária. Imagina alguém que vem e estabilize isso. Todos os olhos vão ver, esse é o nosso governante. Né? Me lembro de uma vez que um governante de um país forte veio ao Brasil visitar, conversando com o presidente da época, e ele disse, a solução para esse mundo é termos um líder mundial. Isso está sendo maquinado nas mentes, com as pessoas, mas tudo isso vai acontecer, irmãos, não adianta. Não estranhe se os governos que entrarem forem voltados para essa liberdade, distanciando-se de Deus, né? Procurando estabelecer suas próprias regras, fora, sobretudo, das Escrituras. Não é? Que pena, quando as vitórias de uma nação, está lá no Salmo 33, 12, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança, amém? Vamos lá, continuando. Ele entrará num conflito de consequências globais, um conflito definitivo do tipo, quem ganhar fica com tudo e será derrotado e destruído por Jesus Cristo. Porque, irmãos, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está parado vendo, deixando que o mundo faça as suas escolhas. Que o Senhor nunca vai impor, você tem que ser meu servo de maneira nenhuma. Deu a vida na cruz do Calvário, salva as pessoas, liberta, transforma, né? Isso tudo ele faz, mas de maneira que aqueles que o aceitam tem que ser de maneira voluntária, porque o ama, porque quer servi-lo, né? Porque ele não impõe isso. Vamos lá, quem é o anticristo? Em resumo, ele será a obra-prima de Satanás, um homem de acordo com o coração de homem. Devemos prestar bastante atenção nas palavras que já destacamos antes. Caladamente, intrigas, engano. Nesse mesmo capítulo, Daniel escreve, também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Está lá em Daniel 11, versículo 27. Devemos entender os princípios fundamentais da negociação política. Não interessa qual seja a nação, suas negociações são sempre baseadas nas vantagens que pode obter para si. Nenhum político jamais negociou para beneficiar o seu oponente. Nenhuma nação se preocupou com o bem de outra, especialmente quando se trata de uma nação inimiga que está prestes a guerrear. Essa atitude egoísta de pensar apenas em si mesmo é exatamente o espírito do anticristo. Por isso que Deus quer que nos libertemos do egoísmo, irmãos. E quando ele fala mal próximo como a si mesmo, a gente está pronto a dividir, sempre pronto a socorrer, mas tem pessoas fechadas, muito cuidado. Olha o que diz o escritor, é o espírito do anticristo, esse egoísta, eu quero o meu bem-estar, o outro é que se dane. Irmãos, um cristão nunca pode ter essa palavra e esse procedimento na sua vida. Além disso, lembra no verso 36, este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Esse é um egoísmo levado a extremo. A sua vontade se levantará e se engrandecerá. Muito cuidado, irmãos. Um dos maiores exemplos que o Senhor Jesus deixou para nós, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Crente egoísta, crente exaltado, crente que quer prevalecer, que não é humilde, que não dá o outro lado, que não ajuda aquele que faz mal, ele vai fazer bem, nunca vai deixar a lei talião que Deus levou, estar dominando os seus procedimentos. O crente tem que ser aquela pessoa humilde, ele perde e abençoa aquele que levou o seu bem, não é? Então vamos lá, não é surpresa que hoje em dia se esteja ensinando nas escolas, das universidades, muitas vezes até
mesmo nas igrejas, que devemos aumentar nossa autoestima e fazer tudo o que pudermos para fortalecer o nosso amor próprio. Querido, você tem que amar você, mas amar o próximo também, como te ama a você mesmo. Mas essa filosofia é diametralmente oposta às Escrituras. Somos convidados a seguir a Jesus. Quem ele é? Está lá em Isaías 53:3, nos dá a resposta. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Por que os homens o desprezam e não fazem caso dele? Porque ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Está lá em Filipenses 2:8. Essas características são contrárias às procuradas pelo homem moderno. O homem moderno, o que ele pensa? Não, eu tenho que me preocupar comigo, eu tenho que amar a mim mesmo, não é? Eu tenho que saber, né? Quando a gente estuda, começando a saber, não, você tem que saber se valorizar. Ótimo, se valorize, mas jamais sobreponha ou veja o teu próximo como inferior a você, de maneira nenhuma. Queridos, eu vou continuar esse estudo falando sobre a preparação para o futuro, mas isso vai ficar para a próxima quinta-feira. Que dia vai ser a próxima quinta-feira? Deixa eu ver aqui. A próxima quinta-feira será dia 23. Então está aí, dia 23, nós vamos continuar esse estudo e eu vou falar sobre preparação para o futuro. Amém? Que Deus te abençoe. Viu, há muito material ainda para falar. Como eu estou tratando de um assunto muito presente no nosso dia a dia, eu estou com calma, pesquisando para trazer para vocês informações precisas. Mas você precisa sim ter consciência. O que foi colocado nas nossas mãos está aqui. Você tem todas as respostas. Confia no Senhor. Trabalha para o Senhor, santifica a tua vida, porque nós temos, inclusive eu fiz uma anotação dos 3 pontos que nós precisamos, né? O que você precisa ter? Fé, esperança e amor, né? Fé para crer, esperança para fortalecer-se e amor, porque você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. O crente, o verdadeiro cristão, ele tem que ter essa preocupação, ele precisa viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. Está lá em Hebreus 10:31. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E as 3 pontos, fé, esperança, né, nós precisamos ter, sabendo que o Senhor está vindo. E, sobretudo, essa certeza que tudo isso que está desenhado e profetizado para acontecer nos dias que o anticristo assumiu o poder, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. É isso que nós cremos como pré-tribulacionistas. Amém, queridos? Então eu estou já encerrando. Convido você agora para estar com o nosso pastor Elci Santana de 15 para meia-noite à 00:30, que é uma audiência com você e Deus. E amanhã, às 6 horas da manhã, nós temos o pastor Wesley com uma primeira aula. O meio-dia, você já sabe, né, que nós temos exatamente o clamor do meio-dia. Às 18 horas é o clamor com as nossas irmãs das 18 horas. E a minha, assim sucessivamente, os nossos trabalhos. No sábado, nós temos os mesmos trabalhos, só que nós temos também a nossa mesa redonda, não é isso, queridos? E eu volto com vocês agora, somente no domingo, às 9 horas da manhã, dando sequência ao nosso estudo no capítulo 9 do livro de Romanos. Vamos continuar falando sobre a importância, não é, da oferta alçada, a generosidade, não é? E quero lembrar todo o Ministério de São Miguel Paulista que no domingo nós estaremos levantando a nossa oferta para o nosso sítio, não é? Orem por nós, que pela fé nós já compramos o nosso sítio, porque fizemos aí levantamos um grupo de valentes e todos eles estão se apresentando, e quando eles completarem os valores,
nós vamos lá, né? E se prepare para um convite de um lançamento da pedra fundamental do nosso sítio. Pastor Gênesis está falando pela fé. O que é fé? É firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que se não vê. Mas eu creio, e se você crê, disse Jesus, tudo é possível que crê. Ora por nós. Amém? Eu vou orar e que Deus abençoe, vos dê uma excelente fim de semana. Amém, queridos? E amanhã essa mensagem estará com mensagem matutina. Que Deus abençoe vocês todos. Quinta-feira nós voltamos. E aí eu vou trazer para você preparação para o futuro. Vamos continuar analisando o anticristo, que a Bíblia diz ser quem comandará o mundo na grande tribulação. Misericórdia, mas nós estaremos longe, mas vamos preparar o povo para estarem subindo no arrebatamento da igreja. Amém? Deus abençoe a todos. Oremos. Muito obrigado, Pai, por aqueles que estão conosco nesta live, também por aqueles que vão estar assistindo com uma mensagem matutina. Abençoa grandemente. E aquela criança, Pai, de 5 anos, que está desenganada, mais uma vez eu entrego nas tuas mãos e rogo a tua intervenção, Pai. Também por todos que estão comigo e aqueles que ainda entrarão para assistir. Abençoa grandemente a oração que faço, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.